Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva. Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva, já foram ouvidos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito o Engenheiro Henrique Gomes, o professor Álvaro Santos Pereira e o doutor Artur Trindade. E, portanto, com a audição do Sr. Engenheiro, nós, por assim dizer, fechámos aqui o que eram as audições dos membros do Governo relativas ao 10º Governo Constitucional. Todos os membros do Governo o 19º Governo Constitucional, portanto, que o antecederam, referiram que há uma política de continuidade e de um mesmo ímpeto reformista no sentido de dotar Portugal de um sistema elétrico mais eficiente, mais barato, mais justo e voltado para o futuro, quer em termos tecnológicos, quer em termos ambientais. Devo dizer que, da nossa parte, essa coerência, essa linha de continuidade política do anterior Governo é, para nós, evidente. Sem embargo, gostaríamos de saber se essa linha de coerência, essa linha de atuação, esse ímpeto reformista é apenas o resultado de termos tido cá da Troika trazer debaixo do braço um caderno de encargos para o setor de energia, ou se porventura, associado a essa circunstância, se possa falar de uma verdadeira, de uma genuína e efetiva vontade de introduzir profundas reformas neste setor. E associado a esta pergunta, lembro-me de uma ou outra, no sentido de saber se corrobora na afirmação proferida nesta comissão pelo professor Álvaro Santos Pereira que o Governo foi além da Troika. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa expressão ir além da Troika foi daquelas que fez mais as delícias do debate político nas últimas eleições legislativas. Mas na área da energia é verdade. De facto, fomos além da Troika e, direi mais, fomos além e diferente da Troika. O secretário de Estado Artur Trindade já tinha referido isso. Eu notei que a Troika também aprendeu muito com o governo português. A Troika iniciou a monitorização do programa de ajustamento com uma ideia, julgo eu, demasiado focada em alguns temas da eletricidade e não pensando na energia. E olhando apenas para a componente de custos e não para o tema da sustentabilidade ou da coesão territorial ou da solidariedade. E é evidente que só conseguimos ter ganho de causa para poder convencer a Troika a pensar diferente quando fizemos o que devíamos fazer nos cortes. Dito de outra maneira, se não tivéssemos aplicado o primeiro corte de 2.000 milhões e o segundo corte de 1.200 milhões, não teríamos tido condições para identificar, à saída do memorando de entendimento, o terceiro pacote, que inclui tarifa social, inclui take-or-pay, inclui combustíveis líquidos e muitas outras medidas. Como, por outro lado, não teria sido possível convencer a Troika de que era quase esquizofrénico termos, de um lado, a Troika a pedir-nos para reduzir custos e cortar de forma cega, inclusivamente as energias renováveis, e depois termos o Comissário Europeu de Clima e de Ambiente e as Direções-Gerais a dizer que Portugal tem que fazer mais para cumprir as metas 2020 e para ir mais longe nas 2030. E, portanto, houve momentos em que eu disse à Troika, desculpa, entendam-se em Bruxelas, porque, às vezes, quando conversamos com a Troika em Portugal sobre energia, dizem toca a cortar nos custos, incluindo nas renováveis. Chega a Bruxelas e dizem o que é que Portugal está a fazer, ao contrário de Espanha, para garantir que não se derrapa no cumprimento das metas das renováveis. E nós conseguimos, e isso foi sublinhado pela Troika à saída, a Troika percebeu que Portugal era um caso diferente. Para nós, renováveis é petróleo. Para Portugal, renováveis significa exportação, significa criação de emprego, significa investimento, significa coesão territorial. Agora digo-lhe, Sr. Deputado, se tivéssemos tentado desenvolver algumas medidas pró-renováveis, pró-crescimento verde, como a fiscalidade verde, em 2013, teria sido impossível. Só o conseguimos fazer quando a Troika concluiu que tínhamos uma agenda reformista nos cortes e isso permitiu ir além da Troika, porque fomos mesmo além da Troika, não só nos cortes, mas também numa agenda mais ambiciosa na área verde. Segundo lugar,
se me permite, dificuldades, continuidade. Houve continuidade. Houve, de facto, uma continuidade entre os vários membros do Governo. O secretário de Estado, Artur Trindade, tirou partido do trabalho que o seu antecessor, Henrique Gomes, fez, como eu tirei partido do trabalho que o professor Álvaro Santos Pereira realizou. E, portanto, houve seguramente intensidades diferentes, soluções diferentes, uma forma diferente de comunicar e de negociar, mas a verdade é que atingimos resultados e todos beneficiamos do trabalho que antes de nós foi feito. O Primeiro-Ministro era o mesmo. E a mensagem que o Primeiro-Ministro transmitiu ao professor Álvaro Santos Pereira e ao Dr. Henrique Gomes foi exatamente a mesma mensagem que transmitiu ao Dr. Artur Trindade e a mim próprio quando iniciamos soluções, que é necessário cumprir um memorando de entendimento, realizar os cortes na área da energia, ao mesmo tempo assegurando que Portugal continua a ser um país seguro de atração de investimento e que não vamos fazer, como em Espanha, medidas que, de tanto querer cortar, na prática, foram todas parar à litigância, aos tribunais e acabaram com o investimento em energias renováveis. Se me pergunta se o tema da privatização, porque isso foi referido, das empresas públicas foi um problema, não foi. Eu devo, aliás, dizer que nunca o Estado cortou tanto nas rendas como quando as empresas deixaram de ser públicas. Lembra-se, Sr. Deputado e Srs. Deputados, de cortes nas rendas excessivas, na EDP e na REN, quando as empresas eram públicas? Nessa altura, o Estado tinha um conflito de interesses. Era acionista, concedente e regulador. E o Estado acionista não se importava tanto com rendas excessivas porque ganhava dividendos. Isso era bom para os consumidores? Não. Era bom para o Estado? Era. A partir do momento em que tivemos a privatização da EDP e da REN, passou a haver um escrutínio muito maior das empresas e uma preocupação muito maior nos custos da energia. E, portanto, eu sei que se costuma muitas vezes, de uma forma simplista, dizer a privatização de uma determinada empresa criou dificuldades. Não, a SES aplicou-se. Não se aplicou em 2012, aplicou-se em 2014 e em 2015. Cortaram-se 4 mil milhões de euros nas rendas. Antes disso, quando as empresas eram públicas, cortaram-se as rendas. Portanto, às vezes convém também, nestes debates, ter noção que um Estado faz tudo, e sei que aqui era um debate conceptual e ideológico, não quero de maneira nenhuma estar a provocar o Bloco de Esquerda nem o PCP nesta discussão, mas é evidente que nesta questão, desde que o Estado faça o seu papel, que é estar muito atento aos investimentos e à regulação, consegue proteger os consumidores, que me parece ser o mais relevante. Muito obrigado, Sr. Eu agora estava tentado ir para essa questão exatamente da privatização da EDP, mas vou manter aqui a minha linha de questões, mas irei a esse tema eventualmente ainda nesta primeira ronda e se não conseguir, fica já aqui o compromisso de o fazer na segunda ronda, porque acho que essa matéria que agora abordou merece ser avaliada de uma forma mais intensa. A Sr. Engenheiro, como já aqui referiu quando chegou ao Governo em 2013, já o disse mais que uma vez, isso na sua intervenção inicial, já tinha sido aplicado um pacote de cortes na energia que computados em sensivelmente 2 mil milhões de euros. O Sr. Engenheiro avançou com mais 2 novos pacotes, ou seja, no total tivemos 3 grandes pacotes e, pelo meio dos 2, há ainda a questão da SES. Ora, nos 2 primeiros pacotes de cortes nas rendas excessivas, ou seja, aquela que foi feita pelo seu antecessor e o seu primeiro, que seria o segundo, no caso concreto do Governo, totalizaram uma redução de custos no setor elétrico em 3,5 mil milhões de euros e envolveram cortes na cogeração, eólicas, custos de manutenção de equilíbrio contratual, garantias de potência, mini-hídricas, remuneração de terrenos hídricos, distorções no mercado de serviços de sistema e centrais a carvão, e tudo isto, naturalmente, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do sistema elétrico nacional e reduzir as tarifas cobradas aos consumidores. Sr. Engenheiro, nestes cortes, 3,5 mil milhões de euros, eles de certeza que não tiveram efeitos imediatos, certamente muitos desses cortes, só os sentimos anos mais tarde e muitos destes cortes também se prolongam do tempo. Eu vou pegar neste exemplo, olhando para a dívida tarifária, eu estou a apontar, porque presumo que seja aquela à Câmara, também para aqueles que nos estão a acompanhar, ver este mapa. Esta evolução do mapa da dívida tarifária, olhando para ela, fica-se com a sensação de que
a dívida tarifária só começou a descer a partir de 2015. Ou seja, seríamos induzidos a pensar, bom, foi só com o atual governo é que esta revolução acontece. Eu perguntaria, quais as medidas que o anterior governo tomou que permitem exatamente olhar para este quadro com esta redução? Este quadro, este mapa é o mapa da ERSE, que foi aqui apresentado quando a audição de um dos presidentes da ERSE, e portanto, deixo-lhe esta pergunta conjuntamente com este mapa. Sr. Deputado, esse é o grande teste ao talento de um político, e tentei fazê-lo enquanto governei. De facto, é o grande desafio de comunicação, que é o tema da dívida, do déficit e do momento em que os resultados se concretizam. Tentei fazer, e há aqui um slide que na altura foi projetado na Comissão de Economia, que é um slide sobre responsabilidades. É um slide diferente dos slides sobre déficit e dívida, que foi dizer, muito bem, vamos então, dado que há um assincronismo entre o momento em que a dívida é gerada, ou o déficit é gerado, o custo é gerado porque há uma decisão política, e o momento em que isso se materializa, e às vezes podem ser 20 anos entre uma coisa e outra, vamos então dizer quem fez o quê. E a verdade é que este gráfico mostra, ano a ano, quais foram os governos que tomaram decisões políticas com sobrecustos e quais foram os governos que tomaram decisões políticas com cortes. E o primeiro governo que não gera nenhuma renda, nenhum sobrecusto e apenas corta, foi o anterior governo. Agora, é evidente que é muito difícil, Sr. Deputado, isto é a imputação de responsabilidades, no fundo é o momento em que o decreto-lei é aprovado, ou o despacho é assinado, ou a portaria é assinada. Portanto, eu estou a circunscrever a responsabilidade ao momento efetivo da decisão política e não ao momento em que a eólica começa a funcionar, ou que a garantia de potência começa a ser atribuída, ou que o gás natural de uma central térmica começa a ser injetado, etc. E a verdade é esta. Esta é a lista de responsabilidades políticas na definição de custos. Dir-me-á, foi tudo mal intencionado. Claro que não, eu não sou moralista ou presciente ao ponto de saber o que é que, em cada momento, que determinado governo achou que justificava uma determinada medida. E, portanto, os senhores deputados tiveram a ocasião de perguntar ao secretário de Estado, ministro a ministro, porque é que em 2001, em 2002, em 2003, em 2004, em 2005, em 2006, até 2011, tomaram determinadas medidas. Eu posso dizer que as medidas que tomei cortaram. E posso dizer-lhe o seguinte, que os benefícios que os consumidores vão sentir nas tarifas, ao não aumentarem 12% a 14%, ou a não terem de enfrentar 6 mil milhões de euros de dívida, decorreram das medidas tomadas entre 2012 e 2015. Isso posso lhe dizer. Se esse efeito só se vai verificar em 2020, bom, isso aí, olha, de facto, é uma dificuldade de comunicação, mas, de facto, no ADN do superávit tarifário, nós estamos lá. Se quiser fazer análise genética da evolução tarifária em Portugal nos últimos anos, o ADN que está lá é o ADN do anterior governo. Quando há redução da dívida, porque há superávit, quando há benefícios para os consumidores, porque se cortaram nas rendas, isso decorre de medidas tomadas há muito tempo e que vão perdurar. O que eu espero, sinceramente, sem estar com processos de intenção, o que eu espero é que mesmo quando já não estamos a falar de rendas excessivas, se continue a olhar para o tema dos custos. Dos temas dos custos, porque uma coisa são custos, outra coisa são rendas excessivas. Eu considero que estes cortes nas rendas excessivas conseguiram resolver o problema que estava identificado. Coisa diferente é saber se um governo atual deve cruzar os braços e deixar de olhar para o tema dos custos. Não. Eu espero, e estou certo que isso acontecerá, que se continue a olhar para o tema dos custos, até porque a tecnologia evolui, as condições de mercado também se alteram e, portanto, não podemos deixar os Excel tomarem conta da política pública. É para isso que existem governantes
supostamente conhecedores de um determinado tema, que é para ir verificando se num determinado momento se não deve avançar com medidas adicionais. E, portanto, eu queria, obviamente, explicar, na medida do possível, esta decalagem entre responsabilidades e benefícios. No fundo, eu direi quase, o Sr. Deputado do Partido Socialista não leva mal. O Partido Socialista beneficiou sempre deste assincronismo. Pronto, o Partido Socialista beneficiou sempre deste assincronismo, porque, apesar de ter tomado decisões que geraram custos, não teve que enfrentar esses custos nos consumidores. E, apesar de não ter tomado tantas medidas de corte nas rendas como o Governo anterior, está a beneficiar disso na repercussão dos consumidores. E, portanto, eu direi, olha, tivemos azar e o atual Governo tem sorte, como aconteceu no passado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Deputado André Pinotes pediu uma palavra para a imputação à mesa e eu vou-lhe dar. Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser muito estrito naquilo que vou dizer. Sem nenhum tipo de polémica, numa comissão parlamentar de inquérito, nós temos-nos focado sobretudo nas perguntas e respostas, já que por diversas vezes o Sr. Engenheiro, e bem, está no seu direito, fez especulações sobre coisas futuras. Não quero de forma alguma nem tomar o seu lugar, nem fazer-lhe nenhuma sugestão. Pedir apenas depois a mesma tolerância relativamente a quem vai fazer as questões, sei que terá, mas queria só fazer isso. Nos tribunais americanos diz-se assim, objection, especulação. Mas enfim, queria-lhe só dizer esta referência, depois o Sr. Presidente fará como entender melhor. Perdemos aqui uns segundos, que não valeu a pena, até porque paciência tenho tido eu, com muitas questões que são feitas aqui, que não têm nada a ver com o objeto da Comissão de Inquérito e que não tem sido normalmente o caso de quem cá está a responder, tem sido muito mais por parte dos seus deputados. E, no entanto, a Comissão e o Sr. Presidente têm tido toda a tolerância. Mas pronto, enfim, esperamos que isto não tenha quebrado o ritmo desta audição, que estava a andar num ritmo bastante bom. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por este quadro, que é, de facto, muito importante para os trabalhos desta Comissão e para que cada um de nós e os portugueses possam fazer a respectiva avaliação política de quem decidiu o quê no seu devido tempo. Sr. Engenheiro, a aplicação destes dois pacotes, que votámos ainda nos dois primeiros pacotes, permitiram evitar, conforme disse na sua intervenção inicial, evitar aumentos tarifários, e simultaneamente assegurar uma redução da dívida tarifária ao longo do tempo. Eu só queria que me confirmasse se eram estes os valores que eu, na intervenção inicial, pareceu-me dizer. Os aumentos permitiam evitar aumentos anuais na ordem dos 12% a 14% e assegurar uma redução da dívida tarifária até 2020 de 6 mil milhões de euros para um valor que disse residual entre 600 milhões e 1.000 milhões de euros. De facto, isso, aliás, é uma grande analogia com as questões orçamentais. Se não tivéssemos feito nada, tínhamos que nos deparar com a evolução de custos no sistema que geraria um déficit anual que se avolumava e que chegaria a 6 mil milhões de euros em 2020. Se não fizéssemos nada, no fundo era a implosão do sistema, era deixar a dívida, as pessoas nem pagavam mais nas tarifas, nem se cortava nas rendas, deixava-se o sistema implodir por dívida, ou então era preciso pedir às pessoas para pagarem 12% a 14%, e acham os senhores deputados que era aceitável na circunstância difícil em que tantos sacrifícios as pessoas estavam a viver, pagar 12% a 14% de tarifas a mais por ano. Portanto, essa solução também não era possível. A terceira solução, que foi difícil, que envolveu muita tensão com as empresas, foi o corte nas rendas excessivas, nos custos excessivos, com estes três pacotes que totalizaram 4 mil milhões de euros. Agora, eu nunca fiz política fácil com isto, Sr. Deputado. Eu disse sempre que, mesmo com o corte nas rendas, haveria um aumento das tarifas de 1,5% a 2% ao ano até 2020. Isto é, podia ter dito coisa diferente, que é, pronto, vamos cortar nas rendas e logo que passa a haver superávit, vamos levar o superávit às tarifas. Não, nós consideramos que o sistema era insustentável e o superávit anual devia servir para cortar na dívida tarifária. Porque o risco era, porque também podia haver esse sinalagma diferente, que era, muito bem, vamos cortar o suficiente para chegar a superávit anual. A partir do momento em que temos superávit anual, em vez de aumentarmos as tarifas 1,5% a 2% ao ano até 2020 e continuarmos o corte nas rendas, vamos devolver imediatamente aos consumidores
logo nesse ano, a redução das tarifas, beneficiando do superávit. O que é que significava? Estávamos, na prática, a aumentar a dívida. Portanto, estávamos a aumentar a dívida, estávamos a criar uma ilusão fácil de que estávamos a baixar as tarifas com ganhos de ontem e, na prática, estávamos a adiar para depois da amanhã e para amanhã aumentos maiores. Portanto, fizemos sempre estes cortes de uma forma muito clara, dizendo que os cortes não são suficientes para impedir um aumento das tarifas de 1,5% a 2%, a 2% ao ano. E, portanto, claro, o atual Governo pode decidir estabelecer uma trajetória diferente. Eu posso apenas dizer aquilo que estava previsto até 2020 e, como disse o Sr. Deputado, chegamos a 2020 com uma dívida tarifária residual, 600 a 1.000 milhões de euros, que não está absolutamente relacionada com o monstro dos 6 mil milhões de euros de dívida que estavam previstos para 2020. Não continuei porque, de facto, estava à espera que tivesse melhores condições para continuar a minha audição. Obrigado. Sr. Engenheiro, dentre as muitas medidas desses 2 primeiros pacotes, eu queria falar aqui de uma, nem é mais importante, mas tem, naturalmente, a sua importância, que tem a ver com a redução dos SCMEC. E porquê? Porque é a primeira e até agora única vez que houve uma redução nos SCMEC. Ora, esta medida foi efetuada num contexto de negociação com a EDP, com o produtor EDP, e que incluía outras medidas. Ou seja, este acordo incluía também acordos no âmbito da garantia de potência, juros da dívida tarifária e central de Sines. Ora, qualquer uma dessas medidas que eu aqui fiz referência representava sempre um benefício para o setor elétrico nacional, de per si. No entanto, ficou também acordado que estas se efetuariam sempre num contexto de grande estabilidade regulamentar. Das medidas constantes deste acordo que eu venho fazendo referência, ficou por cumprir uma relacionada com a central de Sines. Porquê? Bom, eu gostava de explicar, porque de facto disse logo à partida, Sr. Deputado, que não cumpri tudo. Houve uma medida que não foi cumprida, foi esta que previa um benefício para o sistema elétrico de 169 milhões de euros com a central a carvão. E, de facto, tive responsabilidade nisso. Foi uma matéria que não foi negociada por mim, foi negociada pelo meu antecessor e pelo secretário de Estado, Artur Trindade, com a EDP, na altura em que, em 2012, fizeram a negociação sobre o corte no CMEC e também os juros da dívida e a garantia de potência. Houve um quarto elemento que era uma receita nova a obter da central a carvão de Sines de 169 milhões de euros. Essa medida nunca avançou por 2 razões e devo dizer que houve mesmo uma orientação política minha para que isso não acontecesse. Não avançou, em primeiro lugar, porque a medida só teria efeito a partir de 2017. Ora, alguém estaria a governar, a mesma maioria ou outra, a partir de final de 2015. E, portanto, achei sempre que estar a tomar uma decisão legislativa que só ia ter efeito a partir de 2017 não era de bom tom e seguindo a receita era só a partir de 2017. Isto é, só a partir de 2017 é que essa receita ia entrar. E, portanto, eu sei, para que é que vamos estar a legislar quando, na prática, haverá um novo governo que tem pelo menos 2 anos para legislar. Mas a segunda razão é mais importante. É porque se tivéssemos tomado essa decisão, ficaríamos com carvão em Portugal até 2031. Até 2031. E eu julgo que ninguém nesta sala quer carvão em Portugal até 2031. Eu, se pudesse, acabava com o carvão amanhã. Qual é a questão do carvão e de Sines? E o secretário de Estado, Artur Trindade, explicou. Quando foi negociado com a EDP, esta receita nova, isto é, na prática a EDP ia avançar com uma receita para poder continuar a operar no mercado com o CMEC depois de 2017, com essa central a carvão. E estava-lhe a ser dado, julgo que, 8 anos. Portanto, significa que a EDP poderia ficar até 2025 com a central a carvão a funcionar, a central de Sines, e a EDP colocou uma condição. Na altura, foi-me contado, eu não estava no governo na altura, que era também
a central do Pego a carvão, que tinha um CAI, aderisse à mesma medida e, portanto, também tivesse que avançar com um pagamento para poder continuar a laborar em mercado depois do CAI e depois do COMEC. Ora, essa central do Pego tem um CAI até 2023. Se lhe fosse dado 8 anos a seguir a 2023, significava que tínhamos carvão em Portugal, centrais elétricas a carvão em Portugal até 2031. O que é, na minha opinião, inconsistente com o Acordo de Paris, com a política das alterações climáticas e com uma lógica de mercado. Portanto, eu direi, não tomei essa medida, seja por razões de princípio, porque havia tempo para a tomar até 2017, seja porque me parecia que, apesar de haver um benefício imediato, 169 milhões de euros, haveria um prejuízo para o sistema em termos de política climática. Julgo, aliás, que o atual Governo, nas decisões que está a ponderar no Plano para Clima e Energia sobre o desmantelamento das centrais a carvão, beneficia desta margem de liberdade que lhe foi dada. Isto é, nós deixamos em aberto para este Governo a possibilidade de tomar essa decisão ou não. Eu não queria carvão até 2031. Agora dirá, mas porquê é que tomou esta medida quando ela não tomou esta medida quando ela estava identificada? Porque esta é a vantagem, não quero que seja mal interpretada, mas é a vantagem dos bons alunos. A vantagem de quem cumpre é que quando chega a um determinado momento em que acha, eu tenho uma solução melhor, posso avançar com uma outra solução em vez desta, é evidente que a Troika não viu nisso um problema, porque nós já tínhamos conseguido demonstrar não só que tínhamos cumprido os 2 cortes, como tínhamos avançado com o 3º corte. Quando nós falávamos muito, e o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, da ideia de reconquistar uma liberdade plena, uma autonomia política, era isto. Era libertarmos-nos da Troika para podermos fazer escolhas políticas que não fossem condicionadas pela emergência, pela imposição, pelo curto prazo. E esta medida do carvão é exemplar desse ponto de vista. Só foi possível não tomá-la porque fomos capazes de cumprir tudo o que havia a cumprir e, mais do que isso, foi por termos ido além da Troika que pudemos deixar ao Governo seguinte esta liberdade de ter carvão até mais tarde ou até mais cedo. Se me perguntam a minha opinião, espero que se acabe com o carvão o mais cedo possível. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Encerrando o primeiro e segundo pacote de cortes e introduzindo agora a contribuição especial do Ceterio One, que fica entre o final do segundo e o início do terceiro pacote. A receita esperada era no montante de 150 milhões ano, para os anos 2014 e 2015, esta receita que era destinada naturalmente a contribuir para a sustentabilidade sistémica do setor. Sr. Engenheiro, 3 perguntas. Como conseguiu implementar esta medida que tem um impacto significativo e apesar disso, teve um baixo índice de litigância? Como é que conseguiu aplicar esta contribuição depois da mesma ter sido, permita-me a expressão, negada pelo antecessor e que, inclusivamente, gerou algum até mal-estar com o Secretário de Estado, Henrique Gomes? Terceira pergunta, porque é que esta contribuição não foi aplicada às renováveis? Sr. Deputado, eu penso que todos concordarão, porque estamos todos na vida pública, defendendo o interesse comum, que o que interessa é a eficácia. E, portanto, as coisas não se medem pela propaganda ou pela boa intenção, é na prática aquilo que conseguimos fazer. E esse é o talento que todos temos de ter, os deputados, legislando, os membros do Governo, executando e negociando. E eu julgo que a SESE, esta contribuição extraordinária do setor energético, foi importante a vários níveis. Primeiro, porque o país estava numa situação muito difícil e, se não fosse a SESE, outro imposto teria que ser aumentado. E eu tive a oportunidade de dizer às empresas, as empresas reagiram de uma forma muito, muito negativa, como imagina. Seja os conselhos de administração das empresas, nomeadamente da EDP, da Galp e da REN, sejam os seus acionistas. E eu disse-lhes de uma forma muito frontal o seguinte: todos têm que ser chamados aos sacrifícios. E sendo verdade que a SESE não está associada a rendas excessivas, não é menos verdade que a SESE é importante para o Orçamento de Estado e que, se não fosse pela SESE,
como também pela contribuição sobre o sistema bancário e outras contribuições, teríamos tido que pedir aos portugueses outros sacrifícios. E, portanto, houve uma grande determinação da nossa parte, alicerçada numa razão razoável. Não houve um impulso, agora vamos cortar. Não, era necessário fazê-lo porque os portugueses não podiam enfrentar mais aumento de impostos. Ponto final. Segundo lugar, era preciso fazê-lo de uma forma que não fosse discriminatória. E, por isso, abarcou todo o setor energético e não apenas o setor elétrico. Toda a área da produção, transporte, distribuição de eletricidade, de gás e de combustíveis líquidos. Porquê é que as renováveis não foram incluídas? E também o disse na conferência de imprensa em 2013, quando anunciamos esta medida. As renováveis não foram incluídas deliberadamente. Eu não o fiz de uma forma disfarçada, não. Eu disse na conferência de imprensa, o Governo escolheu não incluir as renováveis. Primeiro, porque as renováveis já tinham tido uma medida recentemente, mas segundo, porque Portugal quer continuar a liderar o crescimento verde e não podemos, à custa de nos concentrarmos no tema dos custos, pôr em causa a viabilidade de uma fileira que não é apenas energética, é tecnológica e é industrial. E, portanto, eu assumo deliberadamente não incluir as renováveis na contribuição extraordinária e isso, devo dizer-lhe, foi sublinhado pela Comissão Europeia, pelo FMI e pelo Banco Central Europeu como um sinal político relevante, isto é, o governo português estava a fazer escolhas de política pública valorizando aquilo que devia ser valorizado. Isto é, não tratamos tudo da mesma maneira. Um CMEC ou uma garantia de potência não é comparável com o apoio às energias renováveis. E nós estamos à vontade porque cortamos também nesse tipo de apoios às energias renováveis. Terceira questão, litigância. Não foi a terceira, foi a segunda, porque já antecipei a terceira. Eu não sou jurista. O Sr. Deputado sabe, sou engenheiro, não sou jurista. E, portanto, confio muito no apoio que nos foi sendo dado. E aquilo que pedi sempre foi: prefiro ter medidas que são menos impactantes na comunicação pública, mas são seguras, do que estar a empurrar os assuntos com a barriga. Isto é, anunciar um corte e depois os tribunais reverterem ou travarem a medida. E não posso deixar de exibir uma certa satisfação, eu espero que não levem a mal, pelo facto de, até agora, não ter havido nenhuma decisão contrária à posição do anterior governo sobre a SES. Ainda há 2 semanas o Tribunal Constitucional veio confirmar, num acórdão, a viabilidade da SES, e a verdade é que o atual governo manteve a SES e, portanto, eu direi, só esperava que isso fosse mais reconhecido atualmente quanto ao papel do anterior governo. Não estava à espera um comício a defender o anterior governo, mas pelo menos o reconhecimento que a medida foi bem feita e foi alargada aos contratos de take or pay. Eu sei que não estamos a falar de gás, mas o gás compara pior, Portugal compara pior no gás do que na eletricidade com a União Europeia. E nós alargamos a SES aos contratos de take or pay de gás e isso permitiu partilhar com os consumidores benefícios que tinham sido capturados pela Galp nos contratos de 2006. Isto é, em 2006, quando se fez um novo enquadramento para a aquisição de energia vinda de contratos da Transgás com a Argélia e com a Nigéria, ficou assegurado que a Transgás e depois a Galp estaria protegida, na medida em que estava a comprar gás à Argélia e à Nigéria, com as alterações dos preços de mercado. Isto é, se de repente os preços de mercado fossem piores do que aqueles preços que foram contratados com a Argélia e com a Nigéria, esta empresa era compensada. Se, entretanto, os preços evoluíssem no sentido benéfico para a empresa, não havia uma partilha com os consumidores desse benefício. Ora, a verdade é que a evolução de preços no sistema de gás foi de tal forma que se estima que a empresa terá capturado com os seus aprovisionadores na Nigéria e na Argélia um valor muito significativo financeiro que não foi partilhado com os consumidores. E por isso alargamos a SES com um montante adicional de 150 milhões só para esse contrato,
para partilhar com os consumidores esse benefício. Isto é, essa SES, eu estou apenas a referir isto para que não haja confusão com a SES 1, por assim dizer, que é a SES que se aplica a todos, e esta SES só para os contratos de take or pay. Enquanto que a primeira SES se dedica essencialmente ao Orçamento de Estado, a receita vai 2/3 para o Orçamento de Estado. Neste caso, a SES sobre os contratos de take or pay de gás foi integralmente alocada ao sistema de gás e, portanto, ao benefício dos consumidores e, por alguma razão, durante os últimos 3 anos, houve uma descida dos preços do gás. A razão foi esta, é porque houve esta penalização destes contratos da Galp e a entrega deste valor ao sistema. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Com a Troika fora de portas, livres da Troika, o Governo decidiu avançar com um terceiro pacote de cortes no setor elétrico. Entre as medidas, eu gostaria de falar, entre as várias medidas que foram adotadas neste terceiro pacote, há uma que eu gostaria aqui de abordar, que tem a ver com o alargamento da tarifa social na eletricidade. Nós sabemos que esse alargamento tinha por objetivo, naturalmente, abranger o número de pessoas que pudessem dela beneficiar, mas também uma redução percentual do próprio custo da eletricidade. O Sr. Engenheiro fez referência que o objetivo era passar de 60 mil para 500 mil famílias, o que significa uma coisa como 1,5 milhões de utilizadores, e uma passagem e uma redução do preço de eletricidade de 34% em 34% e não dos 20% que estava inicialmente. As perguntas que lhe tenho para fazer são simples, e são 4. A primeira é se esta medida teve o acordo, e vou terminar com as 4 perguntas de uma só vez, Sr. Presidente, se esta medida teve o acordo das empresas do setor. A segunda pergunta é de saber se os valores da tarifa social são suportados pelas empresas do setor ou se são repercutidas na tarifa de outros clientes. Por que motivo houve necessidade de alterar o mecanismo de adesão em 2015? E quarta e última pergunta, se esta medida foi alterada pelo atual Governo e se foi, quais as principais diferenças e implicações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Presidente, 4 perguntas. O que era a medida? A tarifa social já estava em vigor, como os senhores deputados sabem, permitia um desconto de 20% para algumas pessoas mais vulneráveis. O Governo, na altura, decidiu alargar e torná-la mais ambiciosa, alargar a mais cidadãos, isto é, quem fosse beneficiário de complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio de desemprego, pensão social de invalidez e de velhice, mas também alargar a todos os escalões do abono de família. Na altura, ou melhor, a tarifa social que vigorava apenas incidia sobre beneficiários de 3 escalões do abono de família e o Governo alargou a todos os beneficiários. Essa foi a primeira medida, foi alargar a mais beneficiários. A segunda foi torná-la mais ambiciosa. Em vez de um benefício na tarifa de 20%, passou a 34%. Sendo que o acréscimo é financiado não pelos consumidores, mas pelos produtores. O que é que estava a ser pago pelos produtores com a tarifa social anterior? 1 milhão de euros. O que é que passou a ser pago, obviamente na perspectiva de que vamos chegar a 500 mil consumidores, e esse continua a ser, presumo, o objetivo da parte do Estado, significa que os consumidores, que os produtores estão a pagar 25 milhões de euros. Isto é, nós aplicamos, eu nem sequer contabilizei isso naqueles quadros iniciais, nós aplicamos 25 milhões de euros de corte adicional aos produtores de eletricidade para financiar a tarifa social, o que ao longo de 12 anos, e digo 12 anos porque, como sabem, e o Secretário de Estado da Tortanidade disse isso, nós fomos vendo a evolução dos cortes até 2027, isto é, se fizermos a conta até 2027, o valor total do contributo adicional que foi exigido aos produtores de eletricidade para financiar a tarifa social é 300 milhões de euros. Desta parte, 180 milhões de euros incide sobre os produtores com CMEC, CAI e garantia de potência. Portanto, até direi mais. O corte que fizemos no CMEC, no total, foi quase 400 milhões de euros. Porque aos 200 milhões de euros de CMEC, de corte no CMEC, no primeiro pacote, de custos excessivos, 205 milhões de euros, se somar a isso o efeito do financiamento na tarifa social, que está a acontecer agora,
isto é, está a ser financiado hoje também, isso vem também das centrais com Comec e com CAI e não é repercutível. Nós dissemos sempre que, e houve até alguma tensão com as empresas, nós dissemos sempre que as empresas não podiam repercutir na revisibilidade do Comec ou nos seus custos o financiamento da tarifa social. Houve um acordo com as empresas? Não. Não houve negociação com as empresas quanto à tarifa social. Qual era o objetivo? Chegar a 500 mil consumidores. Conseguimos? Não. Ao fim de um ano conseguimos duplicar o número de beneficiários, passou de 60 para perto de 120 mil consumidores. Sei que o atual Governo decidiu alterar as regras de acesso à tarifa social e, portanto, houve um mecanismo mais automático de acesso à tarifa social, mas direi, o essencial mantém-se, isto é, o essencial é quem é elegível, aqueles que foram identificados pelo anterior Governo, quem financia as empresas do sistema, tal como tinha sido definido. O que é que eu espero? Que haja êxito. Não tenho aqui nenhum tipo de clubite. Espero, sinceramente, que o atual Governo tenha o maior êxito possível na concretização da medida da tarifa social que foi desenhada pelo anterior Governo, com as medidas que, entretanto, foram tomadas de maior automatização na sua implementação. Obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora